Olá, estamos aqui no podcast Casamento Inteligente. Hoje nós vamos falar sobre filhos e casamento. Eu estou aqui com uma pessoa especial, ela é a pessoa ideal para falar sobre isso, sobretudo porque ela vive tudo aquilo que ela vai falar aqui pra gente. Então, Vanessa, fala um pouquinho de ti, como é que tu conheceu o Ricardo, para começar por aí. Quero primeiro cumprimentar quem é a tua audiência. Uhum. Dizer que, bom, meu nome é Vanessa Tobias e me chamam de Vá normalmente, a gente que É, se conhece mais tempo chama pelo apelido. Hoje eu faço parte do grupo Vanessa Tobias. A gente nesse grupo tem o Instituto, tem a nossa loja e tem o nosso banco digital, que é a Poupay, e que é um banco digital voltado para as mulheres e as suas famílias. E a gente vinha falando sobre isso um pouco antes, porque foi uma decisão para rejuvenescer, né? exato, Eu sinto que parte da nossa geração precisa começar a tomar decisões para ficar mais jovem. exato. Então, essa coisa do empreender precisava seguir com uma outra jornada. Eu sou mestre em administração, mas eu sou formada em marketing, tu sabias? Ah, é? Aham. Eu não Eu falo um pouco imaginava. disso. Minha faculdade foi marketing e fui para o mestrado para estudar comportamento. Tá. E aí eu fui e fiz a primeira pesquisa do Brasil voltada para comportamento de compra de mulheres. Isso Nossa. lá em 2008, porque depois isso virou um super boom, assim, né? Eu sou casada com o Ricardo, que é analista de sistemas. Imagina, a minha Olha área é só, total comportamento e o Ricardo é que super. casamento perfeito. E eu sou mãe do Valentim, que tem hoje 1 ano e 2 meses, e Uhum. do João Ricardo, que tem 3 anos e meio. E eu tenho um baby estrelinha também, eu tive uma segunda gravidez. Ah, O é? Valentim é terceiro filho. Ah, não E aí eu sabia perdi o disso. baby. Aham. Ai, que Então, lindo, pra vir no e temos Valentim. o. Pra ver o Valentim. É. E tem o dog, né? Ah, Então a nossa família completa é com o quinteto e o Blue que veio, chama Blue porque é o universo azul pô, total lá em casa. Só se faz menino na nossa família, né? lá em casa também. Também? É, É? aham, só tem a minha irmã e o resto é todos meninos, até os primos. Exato, exato. Assim, mulher na nossa família é uma raridade. É, é. Por isso que a gente é mais. A gente ali, né, manda na situação toda. A mãe digo sempre, né, que a mãe mulher, ela é muito a costureira de tudo, né? De costurar as emoções ali. E nós que somos mães de meninos, a gente tem um papel bem importante na sociedade, especialmente para quebrar padrões, né? Como os homens tratam as mulheres. Então, é uma função bem importante de quebra, ao mesmo tempo um lugar de afetividade, enfim, Interessante. Faz todo sentido. faz todo Faz todo sentido. sentido. E pra mim, sabe, essa coisa da revolução feminina, na minha cabeça, tem mais a ver com o nosso desejo de reciprocidade do que de destaque, Exatamente. sabe? Porque na hora em que a gente encontra a pessoa com quem a gente vai partilhar da vida e é recíproco e a troca, com esse diálogo se constrói uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, partindo da família. Para mim, todo o restante é, é simplificado. Exatamente. Eu li esses dias explicando, assim, fazendo a, a comparação da sociedade como um corpo. Hum, Então, nós indivíduos somos células, as famílias, os órgãos e a sociedade a sombra. Então, se as células, cada um de nós, não estivermos saudáveis, esse órgão também, que é a família, não vai estar saudável. E isso vai desembocar numa sociedade doentia. Então, o movimento que a gente, né, tem que fazer é justamente essa. O auto-amor, o autocuidado, cuidar da família para a sociedade ficar bem. E ainda ele faz a analogia do sangue desse corpo. O sangue que percorre o corpo é o amor. Sem ter esse sentimento, não vai chegar lá também nesse corpo. sim. E Então, para mim é sem ter a prioridade nítida de que a pessoa que estará contigo na vida, começando pela tua base familiar, independente do que tenha sido o pai e a mãe, mas é, essa dupla que permitiu o pertencimento à existência, estar bem resolvido com isso, é. né? Estar em paz com a existência Aham, para é. poder fazer escolhas diferentes na própria família. Só que isso só se dará se houver um estudo sobre quem a gente é e houver um compromisso para É, se aprofundar em quem a gente pretende ser quando a gente começar a jornada da evolução na vida, né? exato. E como que era o relacionamento dos teus pais? Ave Maria, né?
Então, meu pai e minha mãe têm uma história muito massa. É? Porque a minha mãe, ela tava de compromisso com outra pessoa. E aí, um dia, disse que ela tava voltando lá em Minas Gerais, isso. Ela dava aula. Olha, em Minas Minha Gerais. família Ela é toda de de lá? Minas. E tu Aham. também? Eu não, eu sou a única que Nasceu nasci aqui. aqui? Ai, que massa. Mas meus pais vieram pra cá na época de Furnas, da Eletrosul. Então, o Sim. pai veio pra cá, acho que em 77, eu nasci em 83. Tá. Então, o Juliano nasceu em Minas, o Júnior no Rio, por causa das transferências, né? Mas minha família inteira é de Minas. E aí, Interessante. diz que ela tava dando aula, e aí perdeu o ônibus pra voltar pra casa. E aí, ela disse, já que vai demorar, eu vou caminhando até o outro ponto. Aí foi caminhando até o outro ponto, disse que sentou e que veio uma voz e disse pra ela, olha lá na janela, lá em cima, que lá tá o homem com quem tu vai casar. E ela disse que olhou pra Caramba. cima e viu meu pai, sem camisa, assim, na janela. Meu pai é aquele homem zarrão, né? Sem camisa Sem ainda. camisa, Esse. naquela fase de, né, de beleza e glória. E aí ela disse, eu vou casar com ele? Mas como assim? Aí disse que meu pai viu minha mãe, procurou saber quem era, foi atrás, descobriu onde ela morava e não desistiu da minha mãe até ela terminar com quem ela tava pra ficar com ela. Nossa. E eu escuto as histórias deles falando sobre isso. Que eu falo, sensacional. legal, sabe? Adorei essa história. Parece aquelas coisas de novela, né? Sim. E como é mãe contando, como é pai contando, que eles É. tiveram essa coisa desse olhar de ele pegar o jipe que ele tinha e ir atrás pra saber onde é que ela morava e perguntar pra amigos de não sei onde é que ela tá. Incrível. Incrível, assim. Meus pais estão juntos há 54 anos. Ah, eles estão casados Estão há casados. 54 anos. 54 anos. Que referência maravilhosa. Agora, é interessante tu dizeres isso, assim, porque eles tiveram uma vida de muita batalha. Meu pai era muito pobre. Uhum. Minha mãe de uma vida muito simples. Os dois se uniram e, na minha cabeça, eles construíram uma família. Minha mãe sempre priorizou a família. Tipo assim, eu, Júnior e Juliano, a coisa mais importante. E se hoje a gente tem se a gente tem um bom caráter, se a gente se tornou uma pessoa legal, um bom cidadão, é responsabilidade muito dessa nutrição da minha mãe. Meu pai sempre trabalhou muito, então meu pai viajava bastante. Meu pai era um homem que eu apaixonada, né? Porque filha é O apaixonada primeiro pelo amor pai. da filha é Totalmente. o pai. Aquele homem. E da mãe é o filho. Mas o pai e a mãe sempre tiveram muitas discussões, porque as prioridades são diferentes. Hoje, já estão, né, já tem mais idade. Meu pai tá com 77, minha mãe tá com 75. Tu vê que a jornada deles, né, 54 anos depois, já não tem mais muito o que discutir, Claro. né? Muito embora eles tenham energia para discutir. Que bom, né? É saúde. Mas discutem muito, Uhum. discutiram muito, Uhum. mas sempre que precisaram, um estava com o outro. Então, acho que eles tiveram uma configuração individual de amor, assim. Uhum. Tipo assim, acho que cada um, não sei se individual, digo, eles criaram o que é amor para eles, porque senão não estariam juntos até agora, Sim. né? E passaram por muita coisa. Então, o falecimento do meu irmão, Pois é. sabe? Eu acho que se escolheram para a jornada. E por mais que tenha sido conturbada a relação, porque sim, discutiram muito e passaram por muitas coisas, ainda um pode contar com o outro. Esses dias o meu irmão, o Juliano, falou assim, ô pai, passa uns dias aqui em casa e tal. Ele, não, mas como é que eu vou deixar a Elice sozinha naquela casa grande? Olha só. Né? Mãe, faz Que uma viagem e tal. cumplicidade. Mas como é que eu vou deixar o Orlando, né? Então, assim, eles... Vai entender, sabe? Nenhum confessa muito a coisa pro outro do ponto de vista da declaração e tal, mas eles se precisam. Então, Olha só. eu admiro. Não sei se eu teria feito a mesma opção Uhum. que minha mãe e meu pai fizeram de ficar juntos, porque a nossa geração é diferente. Acho que a gente desiste um pouquinho mais fácil, Atura menos. atura menos, e talvez com razão, Isso. sabe? Uhum. E talvez com razão, mas eu admiro o que eles conseguiram construir, porque hoje eu posso contar com eles, eu moro do lado da casa deles. A gente se mudou para nossa casa de família, que fica 5 casas abaixo da casa da mãe e do pai, para acompanhar a velhice deles e eles acompanharem os meus filhos. Ai, que lindo. É o maior presente mesma que eu posso rua dar, na vocês mesma moram? rua. Ai, que E lindo. o Ju mora a 50 metros acima, então a gente tá sempre junto. E para mim isso era uma prioridade, entende? Porque eu pensei, cara, a minha avó, que eu conhecia, a mãe da mãe, porque eu não conhecia a mãe do pai. E não conhecia o pai do pai. Eu só conhecia os pais da minha mãe. Então, eu não tenho a referência de avó e de avô muito profunda, porque eles moravam em Minas. Uhum. Meu avô morreu, eu tinha 3 anos. Nossa. Minha avó morreu, eu tinha 18 anos. E a avó e eu, a gente convivia, tipo, uma vez por ano. Então, não teve aquela coisa, assim, da avó que participa. A minha mãe e meu pai são apaixonados pelos nossos filhos. Então, tu fala, é o maior presente que eu posso dar para os dois lados e para mim. Ou seja, é um ganha-ganha Sim. enorme
a Até porque é o convivência com teu apoio ele também, né? Teu grupo de apoio. grupíssimo de apoio. É. Meu Deus, como é um privilégio, É um Mirella, privilégio. ter Aham. os pais vivos. É um É. privilégio vivos e próximos. É, vivos e próximos. Vivos e próximos. É. Então, é um presentão da minha vida, assim. E, então, tê-los presentes, independente do que eles já viveram, dos rolos, tal, que todo Sim. mundo já viveu, eu tenho e carrego um nível de admiração enorme, enorme pelo que eles venceram na vida. Enorme, enorme. Ai, que lindo. Uhum. A minha história é bem diferente. É? É. A minha mãe, ela separou 2 vezes. Tá. Mas a minha mãe, ela acredita no amor e ela quer casar de novo de todo jeito. Agora é isso? Sim, ela, não, ela bonito. casou quando o primeiro do meu pai, ela casou quando eu tinha 2 anos. Quando eu fiz 4, ela casou-se novamente, ficou uns 12 anos. E aí, lá quando eu fiz uns 18 anos, eles separaram. E aí ela seguiu sozinha, mas ela deseja casar-se de novo. Porque ela acha, ela acredita no amor, sabe? Que ela vai dar certo no casamento. Que bonitinha. E tem que deixar mesmo. É uma questão assim, né? Quando a gente olha a nossa trajetória, a gente só não foi casado antes. Eu fui noiva antes de casar com o Ricardo, né? Aham. Noiva de outra pessoa. Todas as relações nessa biografia de relacionamentos me permitiram construir o amor por mim para que eu pudesse dar limite na relação, Exato. sabe? Para que quando eu fosse, então, estar com alguém de novo, como eu fiquei com o Ricardo, para que ele soubesse rapidamente quem eu era. Para que ele Ótimo. soubesse quais eram as regras das quais eu jamais abriria mão. Talvez esse seja um aspecto de casamento inteligente, sabe? É. A gente não pode abrir mão dos nossos valores em Exato. nenhum tipo de contrato. É. Muito menos na principal relação da vida, que é com quem a gente vai casar. Exatamente. Pra mim é, né? É. E Pra mim é. porque até a admiração vem disso, né? Mas a história da minha avó foi totalmente diferente. A história da minha avó é assim, ó, ela ficou até o final da vida com meu avô. Só que também teve traição, teve várias Sim. coisas, fases, crises também. Houve a perda de 2 filhos, que eles tiveram que enfrentar muitas coisas juntos. Só que a minha avó, ela não desacreditou dessa relação deles. E a minha bisavó queria que ela separasse. Imagina, naquela época que a separação, a mulher Tipo. separada na sociedade não era bem vista. E a minha bisavó dizia pra ela Separa. separar. E a minha avó dizia assim, não, eu quero envelhecer junto com ele. Você não vai estar comigo na velhice, mas ele vai estar. E eu amo o João, eu amo o João. E tanto é que o meu avô dizia sempre, eu preferia ir antes do que você, mas eu sei que você vai sofrer minha falta. Então, aí eles foram... Aí eu tive 2 referências totalmente opostas. E eu tive que fazer o quê com isso aqui? Eu vou ter que construir uma história totalmente diferente. De acreditar no amor e também fazer dar certo. E também, se não der, pode haver esse rompimento, né? Interessante. É bem interessante. Essa questão que tu falaste de deixar algumas coisas para trás e começar um outro relacionamento em relação à admiração, né? Eu vejo muito com a questão... Cada um vem com uma mochila de experiências familiares, enfim. E quando junta essas 2 mochilas, os 2 têm que formar uma mala. Só que tem coisas na mochila que não cabem mais. E aí você tem que ir tirando uma coisa, outra, fazer concessões para caber nessa mala. E uma delas são relacionamentos anteriores, Sim. que não deixam de ser aprendizados. Sim, Claro. total. Meu Deus. Aprendizados e... Pra mim, assim, quando eu comecei a sair com o Ricardo, eu tava absolutamente determinada a não namorar ninguém. Isso que eu já tava com 34 para 35 anos total. Eu queria ficar solteira, acreditava no amor, beleza, tava tudo certo. Mas eu tava muito satisfeita com a vida que eu tinha conquistado e com a minha liberdade. Sim. Então eu falei assim, não. Porque tu é de viajar, ir pra fora, né? Fazer os teus eu movimentos. queria curtir um pouco uma vida despretensiosa. Porque a gente... Pelo menos eu passei minha adolescência, minha juventude toda saindo à noite e falando, será que hoje eu vou conhecer o amor da minha vida? Se eu ia pra uma festa, se eu ia pra um casamento, será que aqui tem a pessoa com quem eu vou casar? Eu tinha uma tensão, sabe? E aí, quando eu decidi que eu ia ficar sozinha, porque aí rompeu o noivado e terminou o relacionamento, tinha sido uma decisão enorme, enorme. Eu falei, cara, é o seguinte, eu vou ser despretensiosa e eu vou curtir conhecer pessoas. Eu vou, independente se vou, não vou casar, se quem é o que deixa de ser, eu quero me interessar novamente pelo ser humano que existe lá do outro lado, porque às vezes eu tô deixando de ver pessoas boas, Exato. amigos bons, porque eu já quero casar.
né? É isso. Sabe, uma pressa, assim. Sim. E eu sinto que ter perdido aquela tensão favoreceu demais o meu feminino. Porque daí eu consegui perceber que era minha escolha. Não era eu ser escolhida só. Era a minha escolha também. Boa. Entende? Não, eu quero ou não quero. Exato. Mas para que alguém fique comigo nesse momento, tem que estar muito alinhado com os meus valores. Porque senão tá tudo bem. Não vale a pena. É só não ficar junto. É. Então, Mirella, a coisa mais fundamental, assim, quando o Ricardo apareceu na minha vida, Pois é, vocês se conheceram onde? Só o por Ricardo, curiosidade ele aqui. fez meu curso, foi Só meu entre cliente. nós aí. O Ricardo foi meu cliente. Ah! Ele fez a turma 54 do Life. Olha que interessante. Daquele que fez a turma 1, Sei. ele fez a 54. Admirador total, né? Imagina, Ele- quem fez a turma se apaixona, né? Até eu me apaixonei. Ah, cara, o Ricardo era aquela coisa doce, querido, assim. Mas na época, eu tava noiva. E ele tava em outro relacionamento. Tu tava noiva nessa época? Tava, não tinha nada a ver. Admirava, achava legal e tal, mas... Daí não, tem umas coisas ótimas. Porque daí ele fez a turma 54, daí ele fez a turma 56 como apoio. Tá. E ainda noiva, ainda seguindo a vida, ele ainda na outra relação dele, tudo certo. Aí eu terminei... Nada de atração até aí. Não, Ah, tá. não, só achava ele super legal. Tipo assim, cara, que pessoa incrível, porque o Ricardo, ele, como dizem os amigos dele, ele estraga a média. Sabe? Fora da curva. Ele é muito especial. E aí, quem conhece, adora o Ricardo. Então, não tinha como não adorar o Ricardo. Sim. E o Ricardo, ele ia em todas as monitorias. As monitorias eram os nossos encontros, que hoje é online, presenciais toda segunda-feira. Ricardo ia toda monitoria, toda segunda-feira ia para estudar as coisas do curso religiosamente. Então, eu tinha uma admiração, falava, cara, que pessoa... Cara diferente, né? Um homem Empenhado. empenhado. E pra buscando mim, pra autoconhecimento. casar era só... Só se hoje, fosse assim. só se fosse alguém que fez meu curso, né? Menos que isso eu não aceito. Isso eu não aceito. E aí, um dia, eu já separada, ele já separado, ele foi na monitoria e ele disse assim, eu perguntei, quem tem boas notícias? Aí ele falou, eu tenho uma boa notícia. Eu falei, qual é? E a gente em círculo, eu tenho esse vídeo, a gente em círculo. Daí ele assim, eu tô aprendendo a falar inglês porque eu quero me mudar pro Canadá. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Como assim? Olhei pro lado e Agora falei, que a gente ia casar. não tinha nada ainda. Não tinha nada, Mirella. Nada. Incrível. Eu peguei e virei e falei assim, essa meta eu não te ajudo. Tipo assim, como assim? Ele disse, essa meta eu não te ajudo. Me desculpe, não concordo. Não quero que tu se mude. E eu dizendo isso, tá. Veio outra monitoria pra frente. A camada mais embaixo Exato. explicaria. Aham. Mas te juro que não passava na minha cabeça. Aí veio uma outra monitoria e era sobre as linguagens do amor. E aí ele falou adoro. assim, minha linguagem do amor é o serviço. Todo mundo falando as suas linguagens. E que é, né? Que ele O- demonstra através Total, dos filhos. Totalmente. O Ricardo é um pai... E pra ti é importante que muito. tenha essa linguagem. Muito Especialmente importante. porque tu és uma mulher pública, né? Cheia de funções, enfim. O Ricardo é total serviço, assim. E ele falou, eu gostaria muito que alguém fosse no shopping comigo e me ajudasse a comprar roupa pra mim. Ele falou pra Ele ti. falou pra todo mundo. Tá. Aí lá fui eu. Aí eu, eu vou? Quer que eu vá contigo? Tipo assim, Tá brincando? uma naturalidade, assim. E aí, um dia, eu nessa fase solteira e feliz, o Juliano, meu irmão, me ligou dizendo que tinha um ingresso pro teatro, sobrando. Aí eu falei, cara, e eu tinha conhecido um menino no dia antes, um dia antes. E aí eu liguei pra esse menino e falei, olha, eu tenho ingresso pro teatro. Daí esse menino falou, não posso ir que eu tenho compromisso do tal coisa. Daí eu falei, entendi. Daí eu falei, cara, sozinho eu não vou. Tô numa fase livre. Aí eu olhei no Instagram e fui olhando, Mirella, bem Tiger, assim, bem Tiger mesmo, sabe? Daqui a pouco apareceu uma foto do Ricardo, deu... Bonitinho. Aí botei lá, altas fotos, e puxei o direct e falei, vem cá, tens algum compromisso hoje e tal? Porque eu vou no teatro, tenho ingresso sobrando. E ele achou que era a galera da monitoria. Aí ele foi achando que ia chegar lá e encontrar todo mundo. E aí eu fui totalmente Ledo mal engano. intencionada. Eu tava super morena, era verão, sabe? Era dezembro. Fui de saia rodadinha, outra pessoa, né? Porque no trabalho a gente tá sempre muito séria. Exato. Saia rodada, com uma blusa um pouco mais decotada, bem morena, maquiada, arrumada, super feminina. E ele olhou assim, eu lembro da cena. Ele olhando assim, eu Com olhando as na direção intenções. dele. E fomos nós quatro, o Juliano e com quem ele tava na época, eu e o Ricardo, no teatro, pra assistir o Fábio Rabin, que era um stand-up. E naquele dia, a gente não aconteceu nada. A gente foi todo mundo comer
sushi e eu puxei conversa porque eu tava interessada. E aí a gente continuou conversando no celular até 5 horas da manhã, naquele dia. Caramba! E desde aquele dia a gente conversa todo santo dia. A gente só foi ficar junto no domingo seguinte, uma semana depois, eu tava em curso. E aí a gente já começou a morar junto 2 semanas depois. O quê? A gente Foi muito rápido. foi. A gente noivou 2 meses depois. Eu engravidei 8 meses depois. Que delícia. Aí a gente casou 2 anos depois, porque eu já tava com o João Ricardo com 5 meses. Eu lembro, eu vi o casamento. E aí a gente tá, então, desde 2017, 2018 juntos. E parece que é uma eternidade, que é assim, Parece. quando a gente encontra a alma gêmea, né? Não a metade da laranja, mas a alma gêmea, parece que é uma Ricardo, eternidade, né? eu sinto que como se ele fosse a pessoa certa pra minha jornada. Uhum. Porque eu tenho uma forma de ser que ele acomoda muito bem. Uhum. E a forma dele ser é muito parecida com a minha. Então, eu também consigo acomodar muito bem a forma dele. Uhum. Então, eu tenho tido, assim, só alegrias com ele, sabe? Ai, que lindo. Que É. lindo. O Mário, vou te contar então, não ia contar, vou. Como é que eu conheci o Mário? Eu tava namorando, eu namorei 6 anos, esse rapaz. Eu tava namorando, depois de 1 ano a gente terminou. Tá. Aí eu fui num show, fiquei com o Mário. Fiquei, me interessei, mas eu era muito apaixonada pelo meu ex. Então, eu voltei, não amava, eu era apaixonada, Uhum, é bem especialmente por diferente. estar, e é Uhum. isso, o apoio que ele me dava, enfim, a circunstância. E aí, eu voltei pro meu ex e fiquei mais 5 anos. Sério? Sério, fiquei mais 5 anos. Sabe a pessoa certa que vem na hora errada? Foi Aham. o Mário. Ele era a pessoa certa, mas não veio na hora, talvez como o Ricardo, né? Veio no momento que e aí lá na frente vai ser. Uhum. E aí eu fui eu fui numa festa, assim, entre amigas, e eu tinha rezado, sério, eu tinha rezado, eu tava 1 ano sozinha já, terminei, fiquei 1 ano sozinha, e eu tava rezando que aquela noite eu ia encontrar o homem da minha vida. Não, vai ser hoje, vai ser hoje. Aí a gente foi no Café do Sol, Aham. e não tinha nenhum homem naquela noite, Não era naquele só dia. se for um garçom, né? Aí a gente começou a tomar uma cervejinha, conversar, nisso... Niki, que o meu celular toca. Era o Mário, 2 horas da manhã. Como assim, gente? Como assim? Eu disse, mas, Mário, tu lembra? A gente ficou naquele show. Não, eu lembro, mas tu já tá na letra M da tua agenda telefônica pra me ligar essa hora. Ele deu uma risada e a gente se encontrou nessa noite, não, mais um dia depois. E aí também foi muito rápido. Que nós namoramos 6 meses, ficamos 6 meses noivos e nos casamos. Gente, Nos casamos. que massa, que Massa, história né? massa, sim. Então. E eu sinto também, assim, essa coisa, né, de parceiro mesmo. Uhum. E essa questão da construção do casal e da construção da família são muito preciosas. Porque existem coisas que são importantes, né? Família não. Dinheiro é importante, reconhecimento é importante, Uhum. né? A gente tá numa carreira é importante, mas tem coisas que são preciosas, Uhum. que é o nosso relacionamento amoroso, que é a nossa família, que são os nossos valores, que são os nossos sonhos. Então, eu percebo que talvez exista essa tendência de trocar o importante pelo precioso. E quando a gente faz isso, a gente se perde. Porque a família, ela é a nossa base. É. Se a gente estiver bem na família, qualquer atuação que a gente tiver, nós vamos também estar bem. Sem né? dúvida. Eu acredito demais nisso. Eu fui para Minas Gerais semana passada para fazer uma palestra lá em Patos de Minas. Então, eu peguei o voo, fui até Uberlândia e de lá eu peguei um táxi. E aí, parei num senhorzinho que estava na fila para ser o primeiro taxista. Então, era ele, mas senhorzinho mesmo, tá? Tá. E aí eu falei, meu Deus, eu vou pegar uma estrada agora com um senhor já de muita idade. E agora? Fiquei um pouco assim, receosa, né? Quando eu entrei no carro e começamos a conversar, eu falei, cara, que pessoa sensacional. Ele não usava óculos. 81 anos. 81 anos. Não acredito. Não usava óculos. Era motorista há não sei quantos, 50 anos dirigindo. E aí eu peguei e mandei mensagem pro Ricardo. Eu falei, amor, consegui o taxista, tal, vou até Patos de Minas. Ele disse, eu também tenho que mandar uma mensagem pra minha namorada. Daí eu assim, ele assim, Namorada? Ele assim, a gente namora há 58 anos. Ai, que lindo! Daí eu, meu Deus, mas qual que é a dica? Dele assim, respeito, só respeita. Porque tem coisas que são mínimas, entende? Assim, ó, um pro outro, aquilo que a gente tá falando aqui, sabe? E aí ele foi contando como é que é a vida dele.
E ele disse, eu nem tenho internet, nem nada, não sei nem bater foto no celular aí, não uso GPS porque eu já me localizo, eu já sou, esperto. Aqueles caras de 81 que não Aham. existe. À frente. À frente. Ou melhor, ela junta Ah. 2 de 40, não dá aquele Não cara. dá. Porque assim, Verdade, uma é. coisa impressionante, sabe? Uhum. E aí eu fui sacando ele durante a viagem, aprendendo e fiquei quieta, sabe? Porque eu queria escutar quem ele era. E aí ele dizendo, olha, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu almoço todo dia com a minha esposa. Então a gente vai ao restaurante, a gente come bem todos os dias. Eu não como muito, ela também não come muito. Então assim, eu tenho a minha aposentadoria, eu recebo meu salário mínimo, ela recebe o salário mínimo dela. Cada um dos nossos filhos, a gente conseguiu dar uma casa para cada um. Cada um tem sua casa, cada um tem o seu carro. Então assim, eu não preciso de muito não. A gente não, assim, eu tô feliz, tá tudo ótimo, trabalho no que eu sou apaixonado, amo dirigir. Eu voltei à noite só porque era ele. Porque ele eu confiei que ia pegar bem a estrada. Olha Porque só. outra pessoa, não sei se eu confiaria. Ele Sim. sabia a estrada inteira. Da a vida e experiência. do carro. E aí ele foi contando que ele estudou só 1 ano na vida dele, porque ele entrou na escola e o pai dele faleceu. E aí a mãe dele precisou que ele trabalhasse. Então, desde os 7 anos ele trabalha, a mãe dele era escrava. Então, eles tinham por dia 1 quilo de toicinho pelo trabalho, que eles tentavam Nossa, que trocar por história. qualquer outra coisa. Então, eles chegaram a comer barro, comer carvão, comer... Tipo assim, Gente. história incrível de vida, sabe? Realidades que a gente nem sabe, E não uma... tem nem contato com Não, esse tipo de nem realidade. contato, nada. É. Nossa. E ele numa energia, numa alegria, num sorriso. E eu falei, seu Zé, vamos parar pra comer alguma coisa? Dele assim, não, boa ideia, vou ali, tem um pão de queijo que é bom na estrada. A gente parou no posto que ele gostava. Aí ele pediu pão de queijo e Tua linguicinha. cara fazer isso, né? Parar com o motorista pra comer um lanche. Ah, mas total, É muito né? tu. E ele me deu o Coca-Cola. Eu falei, só toma Coca-Cola assim 1 litro por dia. E aí, Como às assim? vezes, quando eu preciso comer alguma coisa rápida, eu pego um Nissin miojo. Eu falei, gente, não será, ô Mirella, que a gente tá sofisticando demais, É. achando que precisa de muita coisa, É. quando tu pega o seu Zé e vê felicidade numa pessoa, contentamento com aquela vida e vendo assim, não, eu tô ótimo, tô maravilhoso. E ali eu peguei 1 milhão de lições, a filha dele também é taxista. Aí então, quando no outro dia ele foi me levar pro aeroporto, ele foi me pegar, né, no hotel, aí eu conheci a filha dele, Ai, que porque eles foram massa. pegar cada um o seu carro, foram fazer Aham. troca do carro. Sabe, Gente, que convive com a família. filha, namora com a mulher, almoça junto todo dia. É claro que, pô, a gente mora em outra cidade, a gente tem outras coisas em mente, mas eu sinto que o que eu tenho conquistado cada vez mais com o Ricardo é simplicidade. Uhum. É procurar estar onde eu quero estar, sabe? É procurar fazer o que eu tenho gosto de fazer, o que eu tenho talento para fazer. Porque o mais massa da vida mesmo é a família ali, é estar com o João Ricardo, com o Valentim, com o Ricardo, curtir os nossos perrengues, É, valorizar e celebrar as nossas vitórias, né? exato. Mas com a simplicidade, espero eu, do seu Zé. É. E Entende? ser uma boa companhia também, né? Quando a gente é uma boa companhia um pro outro, você pode ir para qualquer lugar, né? Você pode ir para um casebre com uma boa companhia, você tá bem acompanhado, você tá feliz ali. Você pode ir para Torre Eiffel, para Paris, com Sempre. se você não tem uma boa companhia, ou se você não é também, porque é sempre sobre a gente, né? Total. Não vai ser uma experiência boa. Outro dia eu falei num podcast, gravamos aqui, e eu falei assim, olha, a pessoa bem-sucedida é aquela que prioriza a família. Verdade. E aí eu falei, meu pai um dia me disse, não tenha dívidas. Porque eu tava grávida do João Ricardo e ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu quero saber o que tu faria se tu só recebesse um salário mínimo por mês. Teu pai te falou Meu pai isso? falou. E se tu souberes a resposta pra isso e conseguir ser feliz com essa resposta, com os recursos que tu já tens, tu tens a nossa casa, tu tens um salário mínimo, o que tu vai fazer com isso pra viver? Tu vai ser feliz com isso? Porque assim, olha, Vanessa, se tu conseguir ser feliz com pouco, quando o muito vier, tu vai desfrutar, Ai, que lindo. mas tu não vai Teu ser pai é muito dependente. sábio. Boa. Não ser dependente do muito. Você pode ter muito, mas não dependa disso. Saiba viver com pouco. E aí, então, tu vais pegar a chave da vida. Porque daí tu vai desfrutar sem depender. Então, tu pode a riqueza. Tu pode a prosperidade. Tu deve a Deus a perfeição e a abundância. Mas o fato de tu encontrar na simplicidade a tua felicidade é a chave da vida.
É, Entendesse? entendi. Não é a pobreza, não é a ausência de recurso, a simplicidade. É ter o essencial muito bem trabalhado. É. Sabe? Eu, nessa viagem, parei numa sala de aeroporto e aí quem me atendeu foi a Dona Maria. E aí eu falei, Dona Maria, me conta a tua história e tal. E aí ela disse, eu sou casada e sou feliz no meu casamento. Eu, que legal, e tem filhos. Eu adoro isso, né? Daí ela disse, o casamento é a principal escolha da vida. Ai, que lindo. Então, talvez a gente... E não é? É. Sim, Tu sabes isso? você vai dividir Só a que sua vida, né? é o nome do meu negócio. Assim, gente, Casamento inteligente. casamento inteligente. Porque Pra isso você tem que escolher bem também, né? tem que escolher muito bem. Que ninguém vem com currículo, né? E aí, jamais abrir mão dos nossos valores. Porque a gente sabe quem a gente é. Talvez com a maturidade. Quando a gente é novo, acho que nem tanto, sabe? Eu não teria cabeça pra namorar o Ricardo com 20 anos. Eu sou outra Vanessa. Do ponto de vista de clareza sobre o que importa pra mim. Né? A gente se confunde muito sobre o que de fato importa no dia a dia, na rotina. Meu pai disse, eu queria voltar pra um namorado uma época. Ele falou, cara, tu pode voltar pra ele, pode não voltar, mas eu não vou te dizer o que fazer. Porque quem vai acordar do lado dele é tu, não sou eu. É a tua escolha. Que máximo. Entende? Quem vai estar lá não é quem a gente conhece, não é o amigo, não é o tio, não é o primo, não é o pai, não é a mãe. É a gente. Quem vai colher assim, o fruto daquela decisão pro resto da vida é a gente. A desafiadora, né, e necessária tomada de decisão, principalmente para uma parte da vida da gente, né? Você só vai conhecer alguém convivendo. E a minha avó, falou teu pai, falou da minha avó, que essas pessoas que amam a gente, elas direcionam bem com essa sabedoria, né? Milenar. E a minha avó disse uma vez pra mim assim, Mirella, antes de tu casar, tu abre bem os 2 olhos. Depois que tu casar, fecha um e vai. Muito boa. Muito boa, né? Porque tem que ter essa tolerância, né? Mas... Bonitinha, top. Tolerar, tem coisa que tu ouve, faz de conta que não ouve, coisa que vê, faz de conta que não vê, olha o positivo e assim tu vai levando, né? Mas voltando ali na história do taxista, né? Que eu amei essa história. Sabe que eu tenho um bloco de notas no meu celular só de histórias de Uber? Só. Eu entro no Uber, está no relacionamento? Não tá, eu vou descrever. Que excelente. Eu tenho uns 20 coisas Tem de que fazer um relacionamento. podcast só das histórias de Uber. Eu já fiz uma live de histórias de Uber, que assim, a Muito sabedoria popular é maravilhosa. As coisas vividas, que não tem em livros, né? As coisas vividas. E trazendo ali para a história do seu João, do seu Zé, que ele falou do respeito, né? E o amor, porque o que acontece, né? É a admiração, que é o que tu falou, né? Que o Ricardo tem por ti e tu tem por ele. Muita. Né? A admiração, mais o desejo, mais o respeito, é igual ao amor. Então, o amor, ele não é o primeiro a chegar. O amor, ele é o último a chegar. Quando se tem admiração, quando se tem o desejo, porque casamento sem desejo é amizade. É necessário toque físico, né? Porque senão não alimenta a relação. E o respeito, respeitar sua família, respeitar seus valores, respeitar seus sonhos. Aí é uma construção. O amor é construído. Eu vejo, né, algumas situações de pessoas casando por motivos errados. Exemplo, eu vou casar para construir uma família. A gente casa para construir uma relação positiva. E a família vai se beneficiar disso. Claro que a gente quer construir uma família. Sim. Mas o mais importante é construir uma relação, né, Vá? Sim, total. Eu e o Ricardo, a nossa relação me transformou de várias maneiras, assim. Porque na minha concepção, antes eu tinha que ser muito apaixonada pela pessoa, né? Então, quando tu diz assim, o amor vem antes, a gente tá tão confuso, eu sinto assim. Porque o amor e a paixão, a paixão, ela faz parte de alguns eventos do amor, assim. Exatamente. Mas a paixão, ela tende a acobertar os nossos valores. A gente abre mão de muita coisa quando tá apaixonado. Exato. E com ele eu não estava disposta. Então, no começo, com ele, com qualquer pessoa, eu não estava mais disposta a abrir mão das coisas que importavam para mim, sabe? Porque uma separação sempre dói muito. Um término é sempre muito ruim ali. Eu falei, eu já entendi, não quero passar por isso de outra vez, entendeu? Se é melhor estar sozinha ou estar com alguém com quem eu queira ficar e que queira ficar comigo com os mesmos valores, né? Então, eu e o Ricardo, a gente tem uma conversa muito boa
E no começo, eu tinha uma concepção de que eu tinha que ser uma mulher gostosa, sabe? Aham. Tipo assim, que eu tinha que achar super legal a putaria. E que, sabe? Sei. E culturalmente, isso pra mim, de tu ter uma lingerie que é mais sacana, e toda cheia de artefatos, sabe? Porque então vamos ser Chique. memoráveis. E a gente sempre tem uma brincadeira assim, não, porque tem que ser Pelé. Porque Como para é que é? o Pelé É. entra em campo e é inesquecível por toda a história. Já faz o gol. E, claro, né? Não, tem que ser Pelé e tal. E o Ricardo é aquela pessoa que, para ele, não fazia a menor diferença. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, entendeu? Daí eu, Como assim? como assim? Comprei Mas essa como roupa isso aqui e tal? tigresa. E aí, com o tempo, a gente foi construindo uma forma de se amar, de se encostar, como eu nunca vivi em mais nada, assim. Porque o que Lindo. veio antes foi... Eu não sei explicar. Foi muita amizade, um nível de admiração enorme, os mesmos objetivos de vida e muita paciência para construir, se acomodar do jeito que cada um veio, como tu dissesse assim, veio a minha bagagem, veio a bagagem dele, na minha bagagem eu tinha uma interpretação de sexo, por exemplo, e ele tinha uma outra Sim. interpretação, e nenhuma das duas interpretações interessava aos dois, Que interessante. porque aquilo não... Pô, mas que estranho. Não encaixou. Não encaixou. E eu lembro que quando ele me deu o primeiro beijo, ele me agarrou muito e eu fiquei agoniada. E aí eu falei, não quero assim. Não foi uma coisa de cinema do tipo, nossa, amei no primeiro beijo. E aí então, não. Foi uma coisa que eu percebi nitidamente o impacto de quem eu era, mas que já não funcionaria para quem eu ia ser. Uhum. E ele, da mesma maneira, nessa interpretação do que era um relacionamento entre duas pessoas que deveria haver diálogo, respeito ao que fazia sentido para cada um Exato. e também o deixar coisas fora da bagagem, fora da mala, que fala, cara, não precisa desse artifício todo, calma aí, eu te amo, olha só, eu tô te vendo, eu tô te enxergando. Então, ele me faz sentir bonita, ele me faz sentir atraente, ele me faz sentir interessante, de inúmeras formas, e não é só quando a gente faz amor. Então, assim, eu me sinto tão mais Tem mulher. casais que fazem amor, mas não se tocam no dia a dia, não se dão um abraço, não se dão um beijo. Aí, né, o toque físico não é um toque físico de demonstração de amor, né? Que a gente Sim. demonstra amor de várias formas. Várias formas. Então, assim, a gente falava, né, dessa coisa, pra mim a coisa mais bonita que tu disseste até agora, que quando a gente é mãe de menino, a gente educa os nossos filhos para que eles transformem o mundo a partir da família que eles vão construir lá na frente, do cidadão que eles vão ser, né? Exato. E o Ricardo, tipo assim, Dia da Mulher. Então ele compra o presente pros meninos darem pra mim, além dele. Ai, que graça! Aham, Dia dos Namorados. Ele tá precisando ter uma conversa com meu marido. Uma conversa muito sincera. Ele faz tudo com os guris. Tá. Né? Eles, ó, é a mamãe, é assim. Então, assim, ó, hoje é dia da mulher. Hoje é dia dos namorados. Um dia vocês terão namoradas. Que massa. Né? Isso para o Ricardo Valentim é novinho, ainda vai Sim. passar agora por isso. Mas a cultura dele Uhum. é trazer junto. Para mostrar como é que se ama aquela valorizar. mulher. Então o Ricardo deixa recadinho, o Ricardo compra flor, ele sabe que se eu tô mais estressada ele compra um chocolate. Ele... História Supre de algumas Uber. necessidades, né? Peguei um Uber e o cara disse que tinha 46 anos e era casado há 26, uma coisa assim. E eu falei, meu Deus, qual é a dica? Eu sempre pergunto assim, quando eu encontro alguém que tá casado um tempão e casou jovem, né? Daí ele disse, a sacada é a seguinte, eu acordo de manhã pensando em como é que eu vou fazer ela feliz hoje. Ai, que lindo. E ela acorda de manhã pensando como é que eu vou fazê-lo feliz. E pra mim essa é uma coisa que o Ricardo faz muito bem, sabe? Porque, e penso que é uma oportunidade sempre nossa. Como é que eu vou fazer ele feliz hoje? O que importa pra ele? Que a gente sempre espera do outro. E principalmente quando o casamento termina, né? Que aí são micro rupturas, né? Não é uma ruptura assim, de Imagino. repente, né? Mas, ele não me fazia feliz. Eu escuto muito isso nas mentorias. Tá, e você tentou fazê-lo feliz? Ah, não sei, porque a gente geralmente cai nesse lugar de vítima, de um relacionamento, de inúmeras formas, né? E essa questão do fazer feliz é importante. Mas agora o Ricardo, dá pra perceber que até numa hora que tu faz um vídeo, o olhar dele, isso é sucesso pra mim, né? Tem sucesso na vida. Mas o sucesso de um olhar de amor, de admiração, é o maior sucesso que uma pessoa pode ter. Eu acredito que sim. Eu vejo assim, eu tô numa fase de muito trabalho. Então, semana passada Sim, eu eu te acompanho e admiro. Obrigada.
É bem assim, tu até colocasse aqui nas coisas de como é que a Coloquei gente com os filhos, né? lida com isso, assim, porque, imagina, eu fui pra Minas, daí eu fiquei fora 2 noites, né? Tá. E sabe quando fica assim, meu Deus, que saudade, É. e fica não só as noites fora, você fica Tu o dia foste inteiro. sozinha? Aham. E aí eu penso, quem que vai ficar ali? Bom, o Ricardo vai ficar com as crianças, então tá tudo certo. Uhum. Porque ele entende que eu preciso dele ali, mas ele é assim. Aham. Entende? Ele é quem veio pro mundo mesmo para ser meu companheiro, porque eu precisava e preciso voar, eu preciso fazer as minhas coisas e ter em casa todo o suporte, toda a segurança, porque a gente é muito diferente. Eu sou muito empreendedora. Aham. Então, eu gosto de me arriscar, eu gosto de procurar projetos novos, essa é a minha característica. Tenho Uhum. muita dificuldade de rotina para as coisas, então eu tô sempre inventando alguma coisa. O Ricardo não, o Ricardo ele tem uma ordem para as coisas. Uhum. Tem o trabalho dele que nos traz segurança. Então, tem toda uma base bem construída. Na minha Diferentes cabeça, perfis comportamentais que mas assim, se ó, complementam. total. Totalmente. Eu acho meio Ivete e Daniel, sabe? Sabe quando tu pensa assim na proporção Floripa? A proporção aqui é meio assim, tipo, cara, ele dá pra ver que o cara é a base dela, entende? Ela vai, faz o carnaval, aí tá lá ele curtindo, Eu acho admirando. muito É bacana. E muito. os filhos ali, daqui a pouco eles vêm junto, daqui a pouco os dois já Total, tá também, igual os teus sobrinhos, né? total, total. Agora, assim, casamento inteligente pra mim é quando os dois têm autonomia, Exatamente. sabe? É. Porque, óbvio que se meu braço estiver cansado, ele vai remar um tempo pra mim. Ele tem essa força. E haverá esse momento em que talvez eu vou estar despedaçada profissionalmente ou na minha vida por alguma razão. E ele também. Então, é claro que se ele Sim. precisar que eu reme, eu vou remar. É. É um pelo outro sempre. É. Mas uma das coisas que eu senti que era muito diferente é que o Ricardo, ele não precisava de mim. Tipo, ele tinha a vida dele. Então, quando tu faz a coisa por escolha, aí tu vira uma pessoa interdependente da outra, mas não É. dependente, Isso. sabe? É. Quando cada um faz a sua parte, ele tem a vida dele. É. E eu tenho a minha vida. Só que a Exato. nossa vida junto é mais legal do que a nossa vida. Mas a nossa vida também era muito boa, Sim. sabe? Tem essa questão, né? Porque no relacionamento tem o eu, o tu e tem o nós. Uhum, Né? Então, o eu, quem eram as minhas amizades antes de casar? Quais eram os meus hobbies? uhum, uhum, O que que eu prezava? Ah, é isso aqui. E ele, quais as amizades, quais os hobbies, o que que, né? Isso precisa acontecer. Porque quem se funde com o outro, porque não é fundir, quem se funde acaba esquecendo quem é. Tem pessoas que se afastam de amizades, que as amizades viram as amizades dele, ou vice-versa, verdade. que a família vira a família dele, Uhum, que os hobbies abandonam, ambos abandonam hobbies, exemplo, fato. né? E vivem um para o outro, e às vezes acaba um pouquinho esquecendo a vida social, mas nessa interseção, não sei se assim a gente fala, interseção, né? Como se fosse uma Uhum, forma geométrica, existe o nós no meio. Então, uhum, coisas que nós gostamos juntos, a nossa família. Então, a gente precisa entender o que é meu, o que é dele e o que uhum. é nosso. É isso mesmo, Uhum. total. E, assim, pra mim, o Ricardo, eu tinha coisas que eram fundamentais. Gostar da minha família, Boa. É, porque eu falei, olha, se não se der com meu pai e com a minha mãe, não precisa nem ficar. boa. Porque não precisa ser assim, meu Deus, amores da minha vida, mas Aham, admirar quem eles são, respeitar quem eles são, é, saber que quem eu me tornei é por causa deles, perfeito. sabe? É. E eu tinha tido permissões anteriores pra desgastar minha relação com a minha família, Uhum. entendeu? Entendi. E eu vi o quanto aquilo foi nocivíssimo, porque quem estava do meu lado na hora do vamos ver sempre foi minha família. E vai continuar Exato. sendo. É, Entendesse? exato. Pelo menos na minha família. Meu Sim, pai, minha mãe, meus irmãos, porque entendesse? tu manteve esse vínculo. Claro. Então, assim, Juliana é por mim, minha mãe é por mim, meu pai é por mim, meu irmão, se estivesse vivo, é por mim, aqui é no céu por mim. Tu Ótimo. entende? É. Meus sobrinhos, nós somos uns pelos outros. Minhas ex-cunhadas continuam sendo família pra mim, são. Imagina, mãe dos meus sobrinhos são irmãs pra mim. Daí tu pensa, peraí. É básico. É. Tu não precisa amar, deitar junto, mas respeitar mesmo as rotinas da minha família. Porque minha mãe vai dar importância às coisas, a algumas coisas que pra nós não fazem sentido, mas que pra ela é um fundamento, né? E meu pai da mesma maneira, as histórias que eles contam. E eu vi assim que
essa decisão foi simples pro Ricardo, porque ele é muito família. Uhum. Mas eu tinha relações que isso não era nenhuma prioridade pra pessoa. E já tava ali. Sim. Tu tá dizendo assim, a gente precisa conviver pra saber quem é a pessoa. É rapidinho, Mirella. É 3, 2, 1. É. Porque se tu faz uma lista assim, ó. Vamos deixar uma técnica pra quem tá em casa. Né? Tu faz uma lista bota assim, o nome da pessoa com quem tu tem a tua melhor relação. Saber o que quer, né? Pra saber o que é, pra facilitar. Isso. Aí tá lá e vai botar assim, qual é o nome da pessoa com quem a gente tem o nosso melhor relacionamento? Pode ser amiga de infância, pode ser mãe, pai, pode ser o marido, pode ser namorado, pode ser quem quer que seja, chefe. Tá. Uma pessoa que fala, cara, se todas as minhas relações fossem boas assim, que animal. Aí tu vai botar o nome dessa pessoa numa folha. E embaixo tu vai escrever por que essa relação funciona. Então vamos dar um exemplo. Qual que é a tua? Tens um nome? De uma Nome relação? de uma pessoa Uhum. que eu me relaciono muito bem. Ah, eu não posso dizer o Mário, né? Porque seria muito óbvio. Não, eu vou dizer o Ricardo. Então eu vou dizer o Mário. Tá. E aí tu vai me dizer por que essa relação funciona. Eu vou dizer por quê, tu vai dizer por quê, Tá. tá? A minha relação funciona porque a gente se prioriza. E tu? Eu vejo porque a gente tem admiração um pelo outro. Tá. A gente se respeita muito. A gente se ama na mesma proporção. Não tem um que ame mais. Sei. E isso é importante, né? Não Aham. tem um acima, outro abaixo. É um amor igualitário. Tem prazer? A gente ama conversar. Adora A gente conversar. ama conversar. Diz que a gente tem que casar com quem a gente gosta de conversar, porque vai chegar uma fase lá no final que vai sobrar, né? Vai sobrar a conversa. Total. Aham. Então, eu e Ricardo, a gente é recíproco, a gente tem prazer junto, a gente se diverte mais. Ele me dá feedbacks honestos, que pra mim é um fundamento. A pessoa tem que dizer a real o que tá enxergando pra me ajudar a crescer. Ele se preocupa com a evolução dele e eu com a minha. Ele tem autonomia e independência. Tá dando pra entender? Aí eu vou escrever tudo isso. E aí tu vai escrever tudo isso. Vai dar mais ou menos umas 10 coisas. Tá. E aí tu vais pensar agora num relacionamento que não funcionou no passado. E aí tu vais pensar, pode ser alguém que foi teu funcionário, pode ser alguém que trabalhou contigo, pode ser ex-namorado. Sim. Não precisa escrever o nome. Tá. Mas aí tu vai circular o que não tinha nessa relação que não deu Que certo. interessante. Tá. Eu lembro que eu tive uma fase da minha vida com a autoestima tão baixa que eu namorei um menino que pediu pra gente esconder o namoro. Hã? E eu topei. Tava apaixonada. Sim. Aí A gente faz esqueci esse qualquer coisa, valor, né? porque eu Vida sou muito segue. transparente. E aí, a transparência pra mim é um fundamento. Tá aqui, é valor. Não me peça pra esconder nada. A gente é o que a gente é. Exato. Aí eu escondi. Um dia a gente tava andando no shopping e ele me empurrou pro lado porque tava vindo um conhecido. Como assim? E eu lá? Ele era casado? Não mesmo. A gente continua namorando depois. Tá. Quando a gente tava firme e forte, nem vou contar. Nós namoramos 10 anos. Não foi tanto. Mas, gente, a minha autoestima era muito ruim, sabe? Sim. Muito baixa. Mas eu tinha aceitado aquele contrato. Sim, exato. Tava ali, ele pediu pra eu tirar a transparência da minha lista. Que era importante, um dos teus valores. Dessa grande peneira, eu topei. Não era culpa dele, era culpa minha. Sim. Então, rapidamente isso aparece, porque foi no começo que ele falou isso. Ó, a gente vai namorar, mas vamos namorar escondido um tempo, porque, pô, né? Ele tinha saído de um relacionamento. Entendi. Entende? Uhum. E aí eu falei, não, tens razão, não. Sim, faz sentido. Não fazia o menor sentido. Se Não. quer ficar comigo, fica. Se não quer, não fica. Mas eu não tinha essa firmeza. Não tinha amor próprio. Né? Eu não tinha esse limite de dizer, cara, isso aqui vai dar ruim. Hoje eu posso topar, mas no futuro vai doer. E foi o que aconteceu. A base era essa. Não tinha transparência em outras coisas além. Tava ali, já tava na base, entende? Então eu sempre digo, olha, qualquer relação que logo aponta pra isso, faz depilação. Arranca. Entendeu? Dói, mas faz que E vai fica ficar lisinho legal. depois. É. Mas arranca, entende? Porque vai piorar. Daí o que acontece quando tu mantém uma relação que não tem teus valores? Tu conhece a família, tu conhece os amigos, aí tu viaja junto, daí começa a dormir na casa um do outro, daí é gostoso beijar. Daí... cara, pra terminar é muito mais difícil Muito depois. mais difícil. É verdade, porque vai se envolvendo. Não deixa se envolver com aquilo que não é Especialmente pra ficar. relacionamentos abusivos, que não é o que a gente vai falar agora, mas é justamente Exatamente. essa dinâmica, né? Exato. Sabe que quando eu conheci o Mário, eu terminei lá um casamento, só voltando rapidinho, eu terminei lá o meu namoro, né, de 6 anos, e aí eu fiquei 1 ano sozinha. Não, agora eu vou focar nos meus estudos, autodesenvolvimento, por enquanto não quero ninguém. Fiz pós-graduação nessa época. Quando acabou esse período de 1 ano, agora eu quero alguém. E eu fiz as características, quero alguém moreno, alto,
que já tinha, né, o lado profissional resolvido. Eu queria que já tivesse uma casa. Por quê? Porque eu tava naquele processo de ter que construir, de ter onde morar. Não, eu não quero essa parte mais. Eu não quero demorar anos. Eu quero que já tenha uma casa, né? Valores também coloquei. Exatamente o que eu pedi veio. Porque é essa mentalidade. E existe alguém que a gente gosta, com as características que a gente gosta. E aí, falando de valores, como tu falou, né? Quando a gente não abre mão, ali a gente consegue felicidade na relação. Eu acredito. Tá, vamos falar de filhos? Vamos. Vamos falar de... Vamos pra finalizar, né? Falando Vamos, em filhos. já estamos... Já Uhum. estamos finalizando, tá. O que mudou pra vocês depois do nascimento dos meninos? No relacionamento de casal? O que mudou pra gente no relacionamento de casal? É. Melhorou muito. É? Nossa. Porque eu já admirava, mas eu passei a admirar mais. Porque tem pessoas que se afastam, Pois né? é. Depois que nascem os Não, filhos. fazer amor ficou melhor. O nível dos nossos valores de reciprocidade ficou muito evidente, Mirella. É muito legal, porque é um pelo outro mesmo. Porque eu acho que eu sinto que o filho, ele é um teste, assim. Porque tu tá ali amamentando e tu ficava exausta. Logo já vi o Ricardo, entende? Uhum. Na retaguarda da coisa e metade dele mesmo. Uhum. E então eu criei um amor naquilo. Eu falei, gente, que pessoa espetacular, sabe? Que homem incrível que Deus me deu, assim. Eu agradeço. Quando a gente reza à noite, eu sempre falo, Senhor, eu quero te agradecer pelo homem maravilhoso que eu tenho, pelo homem companheiro, né? Que Deus preserve, que sempre dê saúde. Eu sempre peço pelo Ricardo, porque assim, o João Ricardo, a perda do bebê e o Valentim foram eventos de transformação e união pra nós, assim. É. Eu tive depressão, né? Uhum. Então, assim, eu perdi Ah, o é? neném, tive. E aí eu passei um período bem duro, assim. Uhum. E o Ricardo segurou minha onda, entende, Uhum. o Mirella? Porque depressão mesmo, sabe? Uhum. Muito duro, cara. Porque Meu marido enfrentou agora. é bem difícil. E aí do teu lado tá aquela pessoa que vai levantar mais cedo pra levar o João Ricardo na escola, porque nem isso conseguia fazer, sabe? Uhum. Sim. E todo o processo de demonstração de união também no E demorou sucesso das esse coisas processo? de depressão, 2 É. anos. 2 anos. 2 anos. Então, E assim, ele te apoiando todo esse tempo, que coisa mais linda, né? Uhum. E era interessante que, assim, mesmo eu estando em depressão, o Ricardo me fazia feliz. E as Olha crianças só. também, sabe? Era o meu momento de paz, de Uhum. refúgio, era quando eu podia estar com eles, assim. Uhum. Eu continuei trabalhando, porque logo me mediquei, logo fui atrás, Sim, porque a química cerebral. a gente que se conhece É. e a gente sabe que a gente não tem aquele padrão de sentimento, é importante buscar logo ajuda. É. Porque eu falei, eu sou uma pessoa angustiada, mas eu não sou triste, Uhum. sabe? Por característica. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tava triste. Isso, é esquisito. Eu falei, Não amor, é de mim. marca pra mim. Ele que marcou médico pra mim. Tipo assim, fez todos os processos pra me dar suporte na hora que eu tava muito esquisita, entende? Sim. Então, tudo o que aconteceu só fez com que eu amasse mais e tivesse mais certeza de que eu quero todas as vidas com ele, sabe? Se tiver outras, eu já botei meu nome na fila lá. Eu quero mesmo. Eu quero mesmo, marido, os mesmos filhos, faça exatamente a mesma coisa. Porque é felicidade. Então, assim, melhorou muito. Eu lembro que quando deu a coisa de ter que ter o resguardo, sabe? Uhum. Ai, meu Deus, eu falo, não é possível que tem que ter resguardo. Ai, que eu também inferno. fiquei desesperada. Não é estranho No isso, resguardo, porque tu é fala. estranho. Às vezes, essa coisa de tu perder a posição de mulher, mas eu não sei se é porque eu continuei trabalhando logo. Então, também teve esse aspecto, assim. Eu voltei a Porque trabalhar mesmo 20 que tu dias tenha depois. passado esse período, para quem tá de fora observando, por exemplo, eu, Aham. né, tu não para. Não, não parei. Tu não parou. E eu acho que talvez esse processo de estar em movimento, que também ajuda. Muito, muito. Eu falei, não vou parar não, porque depois eu não volto. Boa. De várias maneiras, assim, porque tu pensa, nasceu o filho, e aí tem lá o tempo da licença maternidade, né, Sim. normalmente. Eu sou empresária, isso não tem, né? Aham, Mas eu não podia tem. optar por isso, assim, um pouquinho. Claro. Eu não quis, não. Eu já voltei a trabalhar, eu falei, não, me deixa movimentar. Deixa eu continuar minha vida, porque daqui a pouco eu não consigo voltar a esse ritmo. E porque eu queria mesmo, sabe? Eu queria entender a vida e queria que as crianças entendessem isso. Hoje o meu escritório sempre foi em casa, né? Continua sendo, então eu fico com as crianças direto. Uhum. Eu estar perto deles para mim é muito importante. Então essa foi uma outra coisa, essa construção da rotina familiar que o Ricardo topou que fosse conforme eu também percebia que precisava.
Mas sabe, uma coisa que eu vejo em ti, que tu não para, que tu continua em movimento, não é por uma questão de ego. Uhum. Eu percebo em ti é porque tu contribui. E às vezes tu abdica de tempo pra ti pra contribuir. Eu vejo isso nos TSCs, nos teus. Uhum. E aí, Piplo, vamos encontrar essa. Hoje eu preciso dar atenção aqui pro João de Cá. Vamos marcar pra semana que vem. Uhum. Então, eu percebo que é porque tu gosta de contribuir. E eu penso que nesse gostar de contribuir, de fazer a diferença pra cada um, né? Uhum. Certamente tu tá cumprindo o teu papel. E o Ricardo, tanto o Ricardo quanto os teus filhos, Uhum. eles estão vendo isso. Sim. Porque um filho, por mais que ele veja a mãe comprometida e com... Pode atender, não tem problema. Não, É ele. Despertador. Já estamos no horário. Ele vendo isso dá orgulho. Tomara que sim. Tomara Especialmente que sim. porque te vê feliz fazendo aquilo. Agora, se ele te visse, se eles vissem, né? Tu fazendo tudo isso, todos esses movimentos, e não estando feliz e não contribuindo para o bem maior, Aham. né? Não para o bem menor, para o bem maior, não seria a mesma relação. Eu acredito. Isso tudo Sim. diz que o exemplo arrasta, né? E os filhos, eles estão sempre observando a gente por trás. Por mais que a gente vá indo na frente, eles estão vindo por trás e admirando, analisando, fazendo escolhas, internalizando Sim. certas maneiras de ser. A nossa família, Mirella, nossa, minha, tua, de quem tá escutando a gente, precisa lembrar Não é perfeita. Não, até parece. Precisa lembrar do dever de Deus, assim, porque a gente pertence a um lado. Nosso lado é o lado do bem. Isso. Ninguém Em é que lado perfeito, mas a gente estamos? quer crescer, a gente quer evoluir, a gente tá mirando olhar para cima, Perfeito. né? Então, a gente não pode parar mesmo. Porque o mal, ele tem uma velocidade de alastramento, sabe? Então, o bem também tem, só que ele fica muito quieto. Então, assim, o que a gente precisa fazer é movimentar, é fazer presença, é olhar o mal frente a frente e dizer, olha, com licença, aqui não entra. No meu lar vai ter a presença da minha oração, no meu lar vai ter diálogo, no meu lar vai ter acolhimento para as imperfeições, mas também vai ter procura de ajuda quando precisar, né? Vai ter humildade para rezar ajoelhado e reconhecer, olha, eu tô mal, não tá legal, me ajuda, me leve em algum lugar para que eu possa conversar sobre o que eu tô sentindo. O lar e a responsabilidade é essa, entende? E aí, qualquer que seja o caminho que não seja esse, conversa com quem sabe como é o teu caso, tu entendeu? Se tu tens Sim. procura casamento inteligente, faz curso, faz terapia, promove qualquer que seja a busca por construir um lar com harmonia, porque é dali que o bem vai ser alastrado tanto quanto o mal consegue fazer. Exato. Né? E quanto mais a gente fala, mais a gente faz com que aquilo que a gente fala acontece. Uhum. Sabe? Que Exato, um cuidado exato. que eu tenho é assim, nunca vou falar de algo que eu não viva, sabe? E às Entendo. vezes eu assisto uns podcasts assim, nossa, que legal, que fluidez, né? Mas será? Eu sempre olho assim, será por trás? O que vem por trás, né? Então, o meu cuidado é não enfeitar demais, é falar o que eu vivo. E às vezes, eu até estava preparando aqui alguns pensamentos, né? Eu pensei, eu vivo isso aqui? Ah, não vivo. Vou riscar. Aí eu vivo isso aqui, vivo. Então vou deixar. E justamente por estar falando, a gente vive ainda mais. Sim. Né? É vibrando naquilo. Vibrando naquilo. Mas a última coisa, Vá, é a questão da participação, né? Dos pais. É um luxo, tá? É um luxo porque eu vejo o que eu mais ouço? Reclamação de mulheres que não têm esse pai e marido participante. Sim. Até eu li ontem um livro de filosofia que diz assim, que são, no Japão eles chamam os pais engravatados, que eles não têm a presença no lar, e o que essas mulheres ficam? Esgotadas, cansadas, exaustas, porque assumem tudo sozinha. Uhum. Então a gente tem que chamar os homens, daí a gente estava falando, né, da nossa responsabilidade como mães, a gente tem que chamar ali o José, que a Maria não consegue sozinha. Total. E o José, ele precisa estar no lugar dele. A gente precisa falar para esses homens que, né, a gente precisa de vocês. Precisa muito, nossa. E eu gosto muito, assim, o Obama não teve, o presidente, né, não conheceu muito bem o pai dele, né? Ah, é? Não sei da história, não. E a mãe dele, a vida inteira, em nenhum momento manifestou descontentamento sobre isso. Toda vez que falava sobre o pai dele, que tinha abandonado ele, falava bem, falava das virtudes do pai. Olha, que lindo. Uhum. Então, o Obama nasceu sem alienação parental. Uhum. Eu penso assim, quando o homem não estiver presente,
essa é uma conversa da mulher com ele e não com os filhos, entende? Perfeito. Esse filho tem que estar blindado até ele poder compreender e lidar com aquele sentimento. Ele é filho de alguém, Perfeito. sabe? E aí, à medida que a gente for construindo diálogo, respeito e for entendendo o que aquele homem ou aquela mulher ausente, enfim, porque pode acontecer dos dois lados, Sim. procurar entender e acolher antes de expor aquela realidade, aquele filho. Porque faz muita diferença o que acontece entre uma pessoa que não se torna o presidente e a pessoa que se torna o presidente com uma família que a gente admira. Perfeito. Entende a diferença? Entendo. Então, para mim, esse é um fundamento que pertence ao homem e à mulher a conversa sobre o filho. E mesmo que ele esteja ausente, falar e procurar falar daquilo que é bom sobre aquele homem. Sabe? Defender. Não é fácil. Uhum. É isso aí. Sabes que eu aprendi com a Ana Cubas, lá do Galera Nin, né? Ela falava da geometria familiar bem estruturada, que é como se fosse um triângulo, os pais aqui embaixo e os filhos em cima. Então, os filhos só vão estar emocionalmente seguros e felizes se essa base estiver bem fortalecida. É isso aí. E muitas vezes essa base nem pode estar separado, Uhum. né? Não está nem junto. Uhum. Mas se eles se respeitam, É isso se há compreensão, se há diálogo, isso vai fazer bem para os filhos. Uhum. Agora, esse vínculo aqui, porque tem a lei da hierarquia, o que veio antes dos filhos? Antes dos filhos vieram os dois. Então, esse laço que a gente tem que preservar. Concordo muito. É bem fato. É bem fato, né? E eles vão se beneficiar disso. Mas estamos terminando. Estamos. Vamos para os filhos. Sim, acabou? Ou dá para falar dos filhos? Se ele passar mais um pouco, já Não, tem não, feito. eu Tu tenho tem que pegar o horário, João né? Ricardo. Então Eu tenho vamos que pegar o João Ricardo mesmo. Fechou? Então, obrigada, Vanessa, por estar aqui. Que papo delicioso. Coloquei umas coisas aqui, né? É muito fluido, né? Então, te agradeço de poder Obrigada, dividir mais um espaço contigo, de todos os outros que a gente já dividiu. Sim. Tenho um carinho enorme por ti. É Te falei recíproco, aqui no início, né? Muitas das coisas que eu sou e que eu faço, eu sempre penso que Canega ia fazer nisso. Que Canega ia fazer aqui. Linda, conta Então- comigo. Te admiro muito. Siga firme e em frente, que tem muitos casamentos que precisam se tornar inteligentes pela tua intercessão. Segue firme. Exatamente. Obrigada. Seguimos. Tchau, gente. Beijo. Tchau.